Everybody's going to the party, have a real good time. Olá pessoal, meu nome é Kelvin Veloso e eu estou aqui para mostrar para vocês como é que faz a atualização de versão no SAP, tá ok? Então o primeiro passo da atualização de versão do SAP é verificar se os serviços estão iniciados. Vamos lá? Então eu vou abrir aqui meu gerenciador de serviços, tá? Do Windows, tá? Bom, vou procurar por SQL, vou verificar se meu serviço está iniciado. Então está aqui o agent, está iniciado, o SQL Server, o motor mesmo do SQL Server está iniciado e o browser está iniciado. O browser é muito importante porque ele é importante para o SAP, tá? Esses são os três básicos. E no SAP, o mais importante aqui é o Save Tools e o License Manager, tá? Os dois têm que estar funcionando, têm que estar ativos, tá? Bom, com os dois serviços ativos, eu tenho que conectar na base de dados. Então eu vou pegar aqui a base de dados, essa SMS, tá? Então vou até colocar aqui pra gente, tá? Opa, um minutinho. Vou abrir aqui o SQL Server Management Studio, tá? Vai pedir as credenciais de acesso à sua base, tá? Clicando em OK, ele já vai abrir aqui para vocês, tá? Você vai escolher a base de dados que você quer trabalhar, tá? Você vai realizar a atualização de versão. Então vou selecionar aqui a base e vou colocar o procedimento, tá? Então isso aqui, pessoal, eu até fiz a anotação para explicar para vocês. Esse primeiro que a gente tem aqui, esse primeiro tem a finalidade, tá? Tem a finalidade de desativar os pontos de verificações automáticos do SQL, tá? Isso para que não dê problema durante a execução da atualização. Então ele vai passar no teste normal, quando chegar lá na frente ele vai dar a mensagenzinha de erro, tá? Então isso aqui desativa os pontos de verificação automáticos, tá? Esse segundo aqui, ele desativa o processo de limpeza fantasma, que é um outro procedimento. Kelvin, de onde que você tirou essa informação? Então, quando eu atualizava a versão, dava problema durante a atualização, aí a SAP manda uma nota. Então, quando dá a mensagem de erro, ele já indica para você uma nota da SAP que tem a correção, e nessa nota tem exatamente esse procedimento. Então, já estou antecipando esse procedimento para evitar esse tipo de problema. Então, esses dois comandinhos aqui são para desativar a verificação automática e a limpeza fantasma, tá? Você executa ele aqui, como eu vou fazer agora, ó, apertei F5, já realizou aqui para mim. Vou comentar elas, tá? E depois do procedimento do banco de dados, tá? Depois do procedimento, eu venho aqui e executo esse outro, que vai ativar a verificação automática e o processo de limpeza fantasma, tá? Então, tudo isso tá na notinha da SAP. Após o vídeo, eu posso colocar a notinha lá embaixo na descrição do vídeo para que vocês possam ver aí essa notinha, tá ok? Bom, executado esse procedimento como eu acabei de executar, tá? Eu vou abrir o atualizador da versão do SAP. Então tá aqui ele aqui, ó, certo? Você vai executar ele. Então eu vou atualizar a base do cliente para 9.2 PL9, tá? Seleciono aqui o idioma, tá ok? Clico em seguinte. Posso executar uma configuração ou posso utilizar uma já existente, tá? Então, se for uma nova, eu clico aqui em nova. Se eu for utilizar uma que eu já tenho executado nessa mesma máquina, eu utilizo essa aqui, tá? Vou colocar nova para a gente poder fazer o teste. Coloca aqui. Então, ele está perguntando se o servidor que está executando a atualização é local ou é remoto. Se for remoto, tem que colocar o nome do servidor aqui embaixo. Como o meu é local, eu fico selecionado aqui o local. Então, a minha máquina é um servidor de SAP também. Agora, no caso do cliente, eu posso executar a atualização de versão a partir de uma outra máquina, de um cliente, por exemplo? Pode. Infelizmente, é uma questão assim de discernimento. Eu, pessoalmente, prefiro rodar esse tipo de procedimento no servidor para diminuir o I/O, né? Então, a linha de comunicação, imagina você depender de rede para poder executar uma atualização de versão. É melhor você realizar ela na máquina local, onde já está o banco de dados, onde está o servidor de licença, esse tipo de coisa. Então, eu pessoalmente, eu prefiro executar a atualização de versão no local onde fica o banco de dados, tá? Para diminuir o I/O aí, rodar os scripts, etc, tá? Bom, então,
Eu estou rodando a local porque o servidor SAP é na minha máquina, então é local. Clico aqui em seguinte. Então ele já localizou que o meu servidor, o meu SLD, o meu Server Tools, ele está aqui na máquina Veloso. Ele pediu a senha. Então quando você instala o SAP a primeira vez, você define qual que é a senha do seu System Landscape Director. Então você já vai lá e utiliza essa senha que você definiu. Então eu vou colocar a minha aqui, tá? E clica em seguinte. Se tiver certo, ele passa para a segunda tela. Se tiver errado, ele vai dar mensagenzinha de erro e nem vir para essa tela aí, tá ok? Vai selecionar qual que é o SQL Server da sua máquina que possui o SLD e as bases do SAP. Seleciona o nome do servidor, então pode aparecer N servidores. Isso acontece muito quando o cliente tem várias bases de dados de outros sistemas, por exemplo. Esse registro do novo servidor de banco de dados é para você colocar as credenciais de banco. Então quando você clica nisso aqui, ó, aí você coloca 2014, coloca o usuário do banco e a senha, certo? Colocou em seguinte, ele salva a credencial. Vai tentar conectar com o banco, né? Se ele conseguir, ele passa para a segunda tela, tá ok? Então como o meu já está salvo, ele já vem para essa tela aqui. Se não tiver, você já clica aqui em registrar novo e ele já pega e vai testar a conexão. E se tiver ok, ele traz para essa tela. Clica em seguinte. Ele vem para tela de seleção aqui, tem um preview aqui, uma árvore dos componentes do SAP que você pode instalar. Então já tem alguns, obviamente, já instalados. Ele pede até para atualizar o meu aqui, que está desinstalado, tá vendo? Está desinstalado, é instalar. Eu vou desmarcar, que eu não quero instalar ele agora. Já mostra o status, por exemplo, meu SLD já está atualizado na versão 9, no PL9 da 9.2, tá? Add-ons eu não vou instalar nenhum, mas add-ons padrões da SAP, que tem todos escritos. Se você quiser instalar, é só você marcar. Uma coisa importante, quando você marca esses componentes que tem aqui, você tem que ficar de olho numa coisa. Alguns desses componentes eles têm a função de execução em background, né? O que é execução em background? De acordo com os comandos que você colocou nas telas anteriores, automaticamente as informações que você colocou nas telas anteriores, automaticamente ele vai realizar a instalação na máquina para você. Mas alguns desses componentes, e eu não vou saber agora de cabeça dizer quais são, eles pedem para você clicar lá em Next. Entendeu? Então, se você não ficar de olho durante todo o procedimento de atualização, sua atualização vai ficar parada até você clicar lá em Next. Então, alguns deles funcionam em background, que executa tudo automático, e outros não. Outros precisam de uma interação do usuário para clicar em Next. Então, principalmente com add-ons, entre outras ferramentas que tem na SAP aí, que você marca nesse preview aí. Então, se você marcar qualquer uma outra coisa das que eu não estou marcando aqui, provavelmente ele vai pedir para você clicar em um nextzinho lá. Então você vai ter que acompanhar toda a atualização de perto, tá ok? Não que você não tenha que acompanhar, tá? Se atualizar, mas nesse caso especificamente você vai ter que ter um pouco mais de cautela, não deixar muito tempo o servidor sem dar uma olhadinha como é que está andando a atualização, tá ok? Bom, tá aqui as ferramentas dos add-ons. Ferramenta de implementação, então eu vou colocar para atualizar aqui a minha, desmarcar esse cara aqui, vou desmarcar esse outro aqui. Bom, desmarcar tudo aqui, deixar tudo desmarcado, permanecer o ambiente como está. Eu só quero atualizar uma base de dados, então está aqui o Upgrade Database. Aqui na versão instalada, eu tenho várias outras bases de dados que estão na 92190, que é o patch level 9 da 92. Esse cliente especificamente, aparentemente ele está na PL4. Então ele vai mostrar aqui para a gente o Upgrade Database, que está indicando para mim que eu devo atualizar uma base, porque existe uma que está inferior e ele já mostra qual que é a versão aqui, tá? Marcando somente esse flag, eu clicando em seguinte, ele vai me trazer para a tela dos bancos de dados que eu quero atualizar, tá? Deixa ele carregar aí. Trouxe para a telinha aqui para a gente, tá ok? Bom, como eu tô com a base de dados aberta aqui, onde eu acabei de executar aquele procedimento do banco de dados, então como eu estou com a base de dados aberta, ele diz que ainda não está pronto. Se eu clicar aqui no azulzinho, ó, ele me mostra que tem uma conexão com SQL, tá vendo? O nome da aplicação que está segurando aí. Então eu não posso executar a atualização de versão se tiver em uso a base de dados. Então eu tenho que tirar essa conexão que tem aqui. Então eu vou vir aqui no SQL, que eu estava utilizando, vou fechar a telinha, tá? Fecha a telinha do SQL, deixa eu pegar ele aqui, ó. Fechar a telinha do SQL.
clique em atualizar. Ele fechou aqui a aplicação que estava utilizando. Se tiver um cliente do SAP aberto, se tiver um SQL aberto, utilizando a base, conexão da base, ele vai mostrar aqui para você. Se tiver um add-on que utiliza a conexão com a base, ele vai mostrar aqui também. Então, é interessante isso aqui porque é uma segurança. Evita que você realize uma atualização de versão com o cliente aberto e causando até uma inconsistência de dados aí ao longo, tá? Então, feito isso aqui, se eu clicar em voltar, que já mostra que o banco de dados está pronto, tá ok? Ele diz aqui, backup, sim. O que é esse backup sim? Significa que ao executar a atualização de versão, automaticamente ele vai realizar um backup e vai jogar lá na pastinha padrão do banco de dados para realizar esse backup. Eu, pessoalmente, eu sempre realizo o meu backup antes de atualizar a versão. Então, essa versão que eu vou atualizar aqui, eu já fiz o shrink, tá? que é a diminuição do log da base. Tá? Eu já fiz o shrink, eu utilizo essa aplicação aqui, que é o Support Sheets. Ele tem essa função padrão aqui, ó, executar shrink, ele já limpa todas as minhas bases de dados, o log das minhas bases, diminuindo o tamanho delas, tá? Tanto da base quanto do log. E depois que eu faço isso, eu já faço o backup da base para ela ficar bem enxutinha antes de eu atualizar a versão, porque se der algum problema durante a atualização da base, eu posso pegar esse backup e restaurar e já continuar do ponto ali na frente, sem ter que pegar o backup do dia lá do cliente assim sensado. Então, sempre que eu atualizo a versão, eu já faço o backup antes, tá? Então, a SAP colocou aqui nessa aplicação no wizard de atualização a função de realizar o backup para que você não tenha que fazer o backup antes. Eu, pessoalmente, eu já faço o meu à parte. Então, quem faz o backup à parte, vem aqui em configurações avançadas e diz que naquela base de dados você não quer realizar o backup pelo wizard da SAP, tá ok? Então, marcou isso aqui direitinho, você não vai precisar realizar o backup automaticamente, tá ok? Bom, marcado isso aqui, eu clico em seguinte. Clicou em seguinte, ele está dizendo aqui, você instruiu o assistente a não efetuar o backup de alguns bancos de dados antes de efetuar o upgrade. Se optar em continuar o backup, você não poderá recuperar os dados do banco de dados caso de falha. Por que ele está dizendo isso para a gente? Porque depois que atualizar a versão, eu vou mostrar para vocês. Lá no final, se der algum erro, qualquer tipo de erro, pode ser até em um outro componente que não seja um banco de dados, ele vai dar a opção para a gente de restaurar a base de dados baseada no backup que ele acabou de fazer. Ou seja, se eu fiz o backup à parte, quando terminar e der erro, eu tenho que voltar ao backup à parte. Se eu fiz o backup pelo wizard da SAP, quando der o erro, o wizard da SAP vai restaurar o backup para mim também automaticamente, do mesmo jeito que ela fez o backup aqui automaticamente, tá ok? Então ele está só me avisando, você não está fazendo backup pela SAP, você é o responsável por restaurar em caso de problema, entendeu? Então, clique em continuar. Ele vai trazer para a segunda tela mostrando tudo que você parametrizou, tudo que você apontou, tá? Ele mostra todo o resumo do que você configurou para atualizar a versão. E você pode clicar aí em seguinte. Chegou nessa tela, pessoal, é o que a gente chama de teste de pré-atualização. O que é isso? Ele vai testar a sua base para ver se ela pode ser realizada uma atualização a partir da versão que ela está para a versão que você está querendo atualizar. Acontece muito de aparecer aqui, por exemplo, quando ele executar esse teste, são dezenas de testes, são mais ou menos uns 40, 50 testes aí, ele executa, pode ter algum aviso ou algum erro, tá? E aqui ele dá o resultado para você se está ok ou não para realizar a atualização. Os detalhes é com relação aos avisos e com relação aos erros, tá? A partir dessa tela você consegue visualizar quais são os avisos e quais são os erros que foram causados, que foram identificados pelo teste de pré-atualização, tá? Então o que vai acontecer? Se tiver algum erro, você vai ter que executar o procedimento que vai estar indicado aqui no erro. Por exemplo, acontece às vezes de ter que executar exatamente o procedimento que a gente executou no começo desse vídeo. Então, na hora do teste foi identificado, ele foi lá, mostrou para mim qual que é a nota da SAP que eu tenho que olhar para poder executar o procedimento e executar de novo todos os procedimentos que a gente fez até agora, até passar esse errinho, tá? E pode acontecer, inclusive, de passar dessa tela e chegar lá na frente mesmo, estou falando com 70% da atualização realizada e aparecer o erro. E você vai ter que olhar o log da atualização para poder identificar qual foi o motivo que deu erro. Então acontece isso? Sim, acontece de verdade.
Eu vou executar aqui e vou pausar o vídeo porque isso pode demorar um pouquinho, tá? Então, pessoal, continuando aqui, ó, apareceu 2 avisos, não apareceu nenhum erro, tá ok? Se eu clicar em detalhes, ele me detalha quais são os avisos. Então, tem 2 avisos aqui. Eu tenho que ler quais são os avisos. Então, normalmente, quando tem tabela e campo de usuário na base, ele dá sempre essa questão. E tem uma questão de comparação incorreta. Então, quem quiser ver direitinho qual o motivo pelo qual acontece isso, basta clicar na nota da SAP que ele vai abrir o sitezinho para você da SAP. Se você tiver credencial S-User, se você for cliente, inclusive, tá? Que tem o seu S-User que a SAP enviou para você, ele abre para você a nota para que você faça o ajuste e execute o teste novamente. Mas, se você somente marcar, significa assim, estou ciente. Marcou isso aqui, você voltar, vai dizer resultado confirmado e você pode clicar em seguinte e atualizar a versão. Então, eu vou clicar em seguinte e vou pausar o vídeo novamente, porque agora vai demorar para poder executar a atualização de versão. Nesse momento ele vai começar a atualização de versão, já atualizando tabelas e tudo mais. E eu vou pausar o vídeo para que a gente não perca muito tempo aqui. E pessoal, estamos de volta. Conseguimos fazer a atualização de versão, realizar ela. Ao fim dela vem para essa tela que vocês estão vendo. Vai dizer aqui o upgrade efetuado ou que não foi efetuado com sucesso. E eu posso ter atualizado não só uma base de dados, mas várias bases de dados. Então ele vai mostrar quantas foram com êxito e quantas não foram. Aqui no arquivo de log, principalmente se der erro, você clica nele, ele te dá acesso a tudo o que aconteceu, tá? Então, quando acontece erro aqui, a gente olha, inclusive ele aponta notas da SAP aqui dentro, tá? Não vou abrir em detalhe aqui ele, mas só para a gente enxergar que é por aqui que a gente acessa o log, tá ok? Se eu clicar aqui, eu tenho um detalhamento da atualização da base de dados, tá ok? Com tudo que ele atualizou, um passo a passo, tá? E clicando em seguinte, ele finaliza pra gente, até dando um parabéns aí pra gente, viu pessoal, que legal? Bom, pessoal, espero que o vídeo dê apoio a vocês aí com relação a realizar esse procedimento, tá? É interessante que toda a consultoria, toda a empresa que for atualizar a versão realize isso no ambiente de teste antes de atualizar na produção. E qualquer dúvida que você quiser comentar no vídeo, mandar um e-mail pra gente, a gente vai responder para vocês, dando aquele devido apoio aí, certo? Grande abraço a cada um de vocês e até a próxima.